Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, que Deus fale conosco pelo seu Espírito, nos ajude a compreender a palavra e que a vontade dele seja estabelecida no nosso coração. Aceitar a Cristo não é a mesma coisa de ser aceito por Ele. Aceitar Jesus não é a mesma coisa de ter sido aceito por Jesus, por Ele. Deus nos aceita em Cristo. Em Cristo é onde Deus nos aceita. Toda a nossa aceitação da parte de Deus, porque é Ele que nos aceita, acontece em Cristo e na base do seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Quando me falaram de Jesus pela primeira vez, confesso que não fiquei muito fascinado por ele, não me empolgou muito. Não me falaram dele da maneira certa. Eu aceitei Jesus. Foi o que me pediram para fazer. Mas aceitar Jesus não significa nada do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista do reino de Deus, da regeneração, da salvação. Aceitar Jesus não regenera ninguém, não salva ninguém. Mas quando me falaram de Jesus da maneira certa, eu o conheci pelo Evangelho e fiquei fascinado totalmente por ele. E depois de 38 anos, eu estou ainda mais fascinado por ele, empolgado. Eu só quero saber de Jesus Cristo e este o crucificado. O que me fascina, o que me empolga cada dia e cada dia mais, não são as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, mas Ele mesmo, a pessoa dele. Vamos ouvir um texto em Levítico, capítulo 1, versículo 13 e 4. Vamos ouvir com atenção, porque esse texto fala da nossa aceitação da parte de Deus, Deus nos aceitando. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. A versão está boa, mas eu também vou ler aqui, na versão Ara. Então, o texto, na versão Ara, diz assim:
Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Aí está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que a pessoa colocou a mão na cabeça do holocausto, do sacrifício do animal que vai ser sacrificado em holocausto, e você vai ser aceito através daquele animal. O animal morre e Deus está aceitando, não propriamente o animal, mas a razão, porque ele morreu e a pessoa por quem ele morreu. Deus está dizendo aqui que ele aceita você. No caso aqui, o ofertante, mas nessa base. É bom lembrar que aqueles sacrifícios, todos eles, do Antigo Testamento, estavam apontando para um único sacrifício, de uma vez para sempre, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Fora do sacrifício de Cristo, Deus não tem nada para nós. O sacrifício de Cristo é a base da nossa aceitação. É a base para Deus ter nos aceitos, porque nós somos aceitos em Cristo, no sacrifício de Cristo. Esta aceitação é segura, é verdadeira, e está nessa aceitação do Senhor, a nossa segurança. Trata-se de uma aceitação da parte do Senhor, porque é Ele nos aceitando, não das coisas que nós oferecemos, mas nossa pessoalmente. Como o Senhor nos aceitou? Qual foi o procedimento? João capítulo 12, aí está o procedimento. João capítulo 12, versículo 32 e 33. Vamos ouvir? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse que quando fosse levantado da terra, está se referindo à cruz, ele iria nos atrair para si. Ele não mente, ele cumpriu. Ele nos atraiu para si. É uma afirmação, eu creio. Ele, Jesus Cristo, quando foi levantado da terra sobre a cruz, nos atraiu para si, para o seu corpo. É bom lembrar, irmãos,
que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro do sacrifício, que tira de fato, que tira de uma maneira definitiva e permanente o pecado do mundo. Então, é bom você saber disso, que Ele é o Cordeiro de Deus. Lá na cruz pregado, Ele é o Cordeiro de Deus que reuniu em si todos os tipos de sacrifícios do Antigo Testamento. Ali na cruz, Ele, Jesus Cristo, é o sacrifício pelo pecado, é o sacrifício pelo indivíduo, e ali Ele é também o holocausto. Tem um texto que eu gosto bastante de meditar nele, que é o texto de Romanos, capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Vamos pensar bem isto aqui, ressaltar. Meus irmãos, vocês morreram pelo corpo de Cristo. Aqui é a cruz do Calvário. Lembre-se que Jesus os atraiu a si, para o seu corpo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos: vocês morreram, e morreram pelo corpo de Cristo, para que vocês sejam de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é Ele? Jesus Cristo. E assim frutifiquem para Deus. Não há outra maneira de frutificar para Deus fora dessa morte em Cristo na cruz e também da nossa ressurreição com Cristo. Ele nos atraiu para o seu corpo, porque o corpo de Cristo morreu na cruz. Tem um ponto importante que precisa ser destacado. Nenhum animal, no tempo dos sacrifícios lá no Antigo Testamento, nenhum animal com defeito, sem uma orelha, sem um pedaço da orelha, com a perna quebrada, faltando alguma coisa, não era aceito por sacrifício. Como era Jesus? Como Jesus era? Hebreus capítulo 7, versículo 26. Também pode ser lido o versículo 28. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Como ele é? Ele é sem mácula, sem defeito. Ele é o Filho perfeito, perfeito para sempre. Como ele é? Separado do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, sem nenhum defeito. Jesus, irmãos, é o sacrifício perfeito. Deus, o Pai, aceitou o sacrifício de Cristo. Viu?
Deus o Pai aceitou aquele sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a oferta de Jesus na cruz foi aceita sem nenhuma restrição pelo Pai. Por quê? Porque era o Filho perfeito, imaculado, separado dos pecadores e do pecado, perfeito. E o Pai aceitou aquele sacrifício da cruz do Calvário. Quando Cristo nos atraiu, foi para onde Ele nos atraiu? Foi para o seu corpo, irmãos. Eu fui atraído para o corpo de Jesus, e você também. E nós ficamos ali no corpo dele. Portanto, quando o Pai aceitou a oferta do corpo perfeito do Filho naquela cruz, onde você estava? Você estava nele. Eu também. Nós estávamos nele. E fomos aceitos no sacrifício de Cristo. Por isso que eu disse que é a base. Agora, tem gente que duvida disso. Duvida que foi assim mesmo. Outros nem estão aí para isso. Não dão bola para isso. E ainda outros protestam contra isso. Porque tem gente que protesta contra esta mensagem tão preciosa que Jesus nos atraiu para o seu corpo lá na cruz, e com ele nós morremos. Não aceitam que Cristo nos atraiu. Não aceitam a morte com Cristo nele, em seu corpo. E tem gente que até pensa assim: estou seguindo a Cristo, estou seguindo Jesus Cristo, frequento igreja, sou ativista até, mas eu não aceito a minha morte com Cristo como uma realidade espiritual de fé. Aquilo que Paulo disse: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma figura de linguagem. Não é uma realidade, de fato. Então, eu não aceito a minha integração no sacrifício de Cristo. Lembre-se que o ofertante colocava a mão na cabeça do animal, como que se estivesse se identificando ali com aquele animal. Então, a pessoa pensa e diz: eu não aceito a minha integração no sacrifício de Cristo. Sou assim. Concordando comigo ou não? Pois é, o Senhor não concorda com você. O Senhor não concorda com você, porque não é assim que Ele quer ser seguido. O Senhor quer primeiro colocar você em condições aceitáveis a Ele. Tem gente que acha que Deus nos aceita com pecado e tudo. Mas isso não é verdade, irmãos. É um engano. Deus só nos aceita em Cristo na cruz, porque ali Ele nos fez morrer para o pecado. E quando Ele nos fez morrer para o pecado, então Ele nos aceitou. Você está entendendo? Quando Deus nos fez morrer em Cristo para o pecado,
naquela oferta do corpo de Jesus na cruz, Ele nos aceitou. Você aceita a morte de Jesus por você? A maioria diz, eu aceito. A maioria diz, eu aceito. Mas agora vem outra pergunta. Você aceita a sua morte com Cristo? Aqui se reduz bastante o número ou a quantidade de pessoas. Poucos creem. Porque aqui, irmãos, é a porta estreita que é preciso entrar. Entrar por Cristo crucificado, morrer com Ele, nele. Quem entra por essa porta da morte com Cristo, com Ele sai pela ressurreição com a vida dele. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que vitória maravilhosa nós encontramos no fato de crer a nossa morte com Cristo. Ninguém precisa de mais nada. Ninguém precisa de mais nada, senão de ter uma experiência segura e total com o sacrifício de Cristo. Irmãos, no Antigo Testamento, milhares e milhares de animais foram oferecidos no altar do Senhor, mas nenhum deles foi oferecido vivo. Todos eles tinham que passar pelo ato da morte. Porque se não morrer, não serve para Deus. Se você não morrer em Cristo na cruz, porque eu estou falando da morte em Cristo na cruz. Se não morrer em Cristo na cruz, você não serve para Deus, você é um rejeitado e não um aceito por Ele. E não adianta dizer eu aceito Jesus, porque é preciso saber se Ele já aceitou você. Mas se você também não aceita a sua morte no corpo de Cristo pela fé, você é um rejeitado. E é bom lembrar de um texto que as pessoas não gostam de ouvir. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem comete o pecado, de quem que ele é? Pode falar baixinho, pode falar alto, pode fazer o que quiser, é do diabo. É do diabo, diz a palavra. Alguém vai dizer, eu cometo pecado, mas sou de Deus. Porque tem gente que tem esse descaramento. Eu cometo pecado, mas sou de Deus. Mas a palavra de Deus não aceita isto. Viver no pecado é a evidência que você não foi aceito. Deus não pode nos aceitar assim, irmãos. Precisamos dessa consciência justa, porque não é justo que Deus nos aceite com pecado. Não tente constranger Deus a aceitar você com o seu pecado, porque Deus
é justo e santo. Deus não pode se envolver no monturo do nosso pecado. Mas a palavra diz: Ele nos atraiu para si na cruz e nos fez morrer nele para o pecado. Vejam, os irmãos, morrer em Cristo para o pecado. Aqui está a libertação. Grande libertação. Maior libertação não há. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como que o Filho nos liberta? É lá, na morte com Ele, na cruz. Lembre-se de Romanos 7,4. Já foi lido aqui. Meus irmãos, vocês morreram para a lei, pelo corpo de Cristo, para que vocês sejam de outro. Por que de outro? Por que de outro? Porque antes era do diabo, porque quem comete o pecado é do diabo. Agora somos daquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é ele? O Senhor Jesus Cristo. Só o fato de você ser dele, você já é aceito, já é santo e tudo. E lembre-se também que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Porque aqui está dizendo, Romanos 7,4, que Jesus ressuscitou. Ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Pai, pelo Espírito do Pai. Mas lembre que nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Hebreus, versículo 10:10, você lê aí e eu leio aqui, porque eu também vou querer na versão ARA, mas vamos ouvir aí e depois eu leio aqui. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Nessa vontade, que é a vontade de Deus, é que temos sido santificados mediante a oferta. Viu, Emerson? Oferta é uma palavra fácil de entender. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. A oferta aqui é o corpo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Uma vez por todas. Santificado, separado para o uso do Senhor. Irmãos, você não separa para si nenhuma coisa que você rejeita. Se você rejeita, você vai separar para quê? Primeiro você elege, depois você separa e aceita. É assim que Deus fez em Cristo. O aceito por Deus é santo. Porque se Deus aceitou você, você é santo. Você vai ser santo, porque Ele fez santo. O santo nos faz santos também, com a santidade dEle. Santo é separado através do corpo de Cristo oferecido no altar da cruz. Deus aceitou a oferta do corpo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ao aceitar, me aceitou também, porque eu criei e aceitei pela fé. É lógico, né, que se eu criei, porque eu criei e aceitei a minha atração e identificação no corpo de Cristo na cruz. Isto aqui é tão importante, irmãos. Deus aceitou a oferta do corpo de Jesus na cruz do Calvário. Ao aceitar,
a oferta do corpo de Jesus na cruz do Calvário, Ele me aceitou também naquela oferta, porque eu criei e aceitei a minha atração, identificação no corpo de Cristo lá na cruz. Ele nos aceita em Cristo. Somos dele. Somos dele. Por isso, santos. Efésios 1:6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Pela sua graça. É pela graça. Pela sua graça, Deus nos fez agradáveis a si no amado. Amado aqui é Jesus Cristo. Não só nos aceitou, mas também nos tornou agradáveis, agraciados no amado. Ou seja, no amado é onde Deus nos fez aceitos. É onde Deus nos aceita. Romanos capítulo 7, de jeito nenhum. É Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que eu quero é esta frase: somos do Senhor. Você crê? Somos do Senhor. Agora aqui diz que nós somos do Senhor. O Senhor faz o que Ele quer com a gente. É a vontade dEle que manda na gente. É o Senhor. Entenda isso. Você não manda em Deus, não. É Ele que manda em você. É a vontade dEle. É do jeito dEle. Na hora dEle. Onde Ele quer. Sou do Senhor. Somos do Senhor. Agora precisamos entender que nós só somos do Senhor porque Ele nos aceitou. Não é você que aceitou. Ele nos aceitou pela nossa morte com Ele lá na cruz. Deus nos aceitou no corpo de Cristo. Deus, em sua graça, nos aceitou em Cristo, para que nós pudéssemos recebê-lo. Notou? Primeiro Deus nos aceitou em Cristo na cruz, para que nós pudéssemos recebê-lo, nos render a Ele. Nos render a Ele, porque Ele é o Senhor. Deus, em sua graça, nos aceitou em Cristo, para que nós pudéssemos recebê-lo. Isaías, capítulo 1, versículo 12 e 13. Preste bem atenção nessa leitura. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Você vê
o povo vinha comparecer perante o Senhor com todo o aparato religioso, aparato de arromba. Tem gente assim, né? Um aparato religioso. O povo vinha com todo esse aparato. Mas o Senhor não aceitou o povo. É o que está escrito aí. Nem o que o povo oferecia ao Senhor. Nem a oferta e nem o ofertante. E nem o culto. Alguém que estivesse de fora, olhando aquela reunião, aquele culto, com aqueles aparatos de religiosos, alguém que estivesse observando de fora, poderia pensar: que culto maravilhoso é esse? Que culto maravilhoso! Mas Deus não cai nessa esparrela. Ele não vai dizer que culto maravilhoso. Ele nunca disse isso quando a coisa está toda envolvida no pecado. Ele diz firmemente: o culto de vocês, para mim, é abominação. Eu tenho nojo, vontade de vomitar. E o Senhor disse: quem pediu isto para vocês? Por acaso eu pedi? Quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus átrios? Eu não chamei vocês aqui. Eu não chamei vocês à minha presença. Intrometidos. Vieram fazer o que aqui? Eu não aceito vocês, nem o culto de vocês. Eu estou aqui, Kátia, falando do diálogo de Deus com o povo. Não estou falando de vocês, não. Eu não aceito vocês, nem o culto de vocês. Mas qual o motivo, Senhor? O motivo é a iniquidade. O Senhor disse: eu não suporto iniquidade misturada no culto. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Com iniquidade, não. Ah, mas Deus aceita, Ele é bonzinho. Com iniquidade, não. Como Deus vai aceitar aquilo que Ele não suporta? Tem uma coisa que você não suporta. Eu não suporto isso. Como é que você vai aceitar? Essa iniquidade que aparece aí, primeiramente, ela está dentro da pessoa. Depois, nos atos e ações da pessoa. Tudo isso está estragado pela iniquidade de vocês. Deus está dizendo: vocês estão estragados pela iniquidade, pelo pecado de vocês. E Deus está falando sério, viu? Ele não está brincando, não. Ele está falando sério. Ele está falando a respeito da iniquidade e o culto ao mesmo tempo. Deus não suporta esse dualismo cínico. Nunca suportou. O Senhor está dizendo: não vem para cá com iniquidade, com o seu pecado.
Não venha para cá com essa natureza corrupta, ímpia, perversa, maligna, pecaminosa, egoísta. Não venha, não se aproxime. Eu sei, irmãos, que há quem ache que eu estou exagerando e que não há necessidade de falar do jeito que estou falando. Mas eu não sei como que o Senhor está falando com você a respeito da iniquidade, sobre esse assunto. Eu não sei como que o Senhor falou com você acerca disso, mas eu sei muito bem como que o Senhor falou comigo acerca da iniquidade. O Senhor falou comigo de uma maneira muito forte, mas também me trouxe libertação. Me trouxe libertação. Porque o texto foi forte quando alguém me disse: aquele que comete o pecado é do diabo. Então eu tive que dizer: eu sou do diabo. Mas aí Deus me trouxe a libertação, graças a Deus. E Ele me libertou na cruz, na morte com Ele, para o pecado e para o diabo e para o mundo. Cristo morreu por mim. Não abro mão disso. Que Cristo morreu por mim? Creio. E não abro mão disso. Porque ninguém mais poderia morrer por mim. Só Ele mesmo. Por isso Ele veio. E ao morrer por mim, me fez morrer com Ele, me purificando de toda a minha iniquidade. E disso eu também não abro mão de jeito nenhum. Essa é a base dele ter me aceitado. Fui aceito no sacrifício de Cristo. Então, Deus nos aceitou.